eu posso dizer que o Dorival Júnior é 100% técnico do Corinthians? Sim, sim. É claro que a gente sempre tem aquele costume de ter uma cautela com relação a treinador, principalmente quando é assinatura, né? Aham. O Tite é o maior exemplo disso, né? O Tite é o grande exemplo de que a assinatura, a gente só crava quando tem assinatura. Mas o empresário do Dorival estava lá na reunião com o Fabinho Soldado e já assinou pelo menos a parte envolvendo o próprio Dorival. O que aconteceu? Ontem à noite teve uma reunião. O Dorival tinha feito, eu não costumo falar de valor, de salário, eu não gosto que falem meu salário, não vou ficar falando do salário dos outros. Que bom, né? Que bom que você consegue um salário, que bom que ele consegue exatamente. o dele, né? Então, assim, se o Dorival pedir um valor alto, é porque ele acha que ele merece, tá tudo certo. Só que o Corinthians achava que o Dorival não merecia esse salário todo, ou que o Corinthians não conseguiria pagar esse salário todo. E aí, na conversa de ontem à noite, que aconteceu num hotel com 2 dirigentes do Corinthians, inclusive o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, e o Dorival Júnior, eles chegaram à definição de que só tomariam a decisão depois de conversar, obviamente, com o treinador. Aí hoje de manhã, o agente dele liga, conversa com o Dorival, faz aquele diálogo e tudo mais, e continua conversando com o Fabinho Soldado no mesmo hotel depois, no período da tarde. Tanto que o pessoal estava brincando, gastaram todo o vale-refeição do Fabinho Soldado, né? Não, fora que teve rango em Floripa, rango não sei aonde. Aí o café da manhã que virou brunch. Né? Entendeu? Croação e tudo mais. E aí, assim, eles fazem uma ligação com o Dorival que confirma, beleza, eu topo e vou ser treinador do Corinthians. Ele é esperado ainda hoje em São Paulo já, para fechar essa contratação, mas a tendência é que ele esteja no banco de reservas só semana que vem, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Até porque tem Flamengo agora, né, Sim, nesse final de semana. Então já seria começar com um jogo grande, exato. Sério, uma possibilidade grande de uma catástrofe. Então, não vamos começar assim, né? Acho que pode ser um pouquinho mais cauteloso. Já esperou, né? Aconteça o que acontecer, né? É simplesmente pegar o time mais eficiente contra um time que não consegue manter uma constância. Vamos ver o que vai dar nesse Flamengo e Corinthians. Bira e Marília, o que vocês acharam? Se fechou mesmo? Zé, é o seguinte, eu até dei essa opinião ali em outros lugares que me pediram e eu acho que a melhor opção, obviamente, seria o Tite, mas sabidas as circunstâncias do estado de saúde do Tite, sem dúvida o Dorival aparece naturalmente como o melhor nome, né? Apesar do desempenho ruim na seleção brasileira, porque foi ruim, não dá para negar, o Dorival vem de grandes trabalhos em clubes, né? Vem de um São Paulo campeão da Copa do Brasil, de um Flamengo também vitorioso, com Libertadores e tudo mais. Então é um cara que... O Ceará que saiu do rebaixamento, é que o Dorival teve um período da carreira dele em que ele era o famoso bombeiro, né? Ele era chamado para apagar incêndio. O Santos estava mal... Os Ramon Dias da vez. Exatamente. Santos estava mal, chamava o Dorival. Palmeiras estava mal, chamava o Dorival. Todo mundo chamava o Dorival numa situação de lutar pela permanência. E aí, depois que o trabalho no Flamengo, depois do trabalho do Ceará, que ele consegue um ótimo resultado, ele vai para o Flamengo e ele consegue disputar títulos e mostra que é capaz disso, né? De fazer um time vitorioso. Quando ele tem peças, ele pode brigar por esses títulos. Então ele vai para o Flamengo, tem uma carreira vitoriosa e aí, naturalmente, ele surge como a melhor opção, uma vez que ele está disponível no mercado, Zé. Acho que seria até loucura do Corinthians não cogitar negociar com o Dorival se o Dorival abriu as portas, né? Porque ele não abriu para Grêmio, não abriu para Santos, mas para o Corinthians ele topou ouvir o projeto do Corinthians. E vou além, acho que as ideias de jogo do Dorival casam muito com as peças que o Corinthians tem. O Dorival é um cara que gosta desse jogo de transição ofensiva rápido, de ter poucos passes para chegar no gol, e eu acho que o time do Corinthians oferece isso com os volantes que tem, com o meia que tem, que é o Garro, com os definidores que tem, que é o Memphis e o Yuri. Então, acho que o Corinthians acerta, tá? Nessa decisão. Sei que muita gente do Corinthians, né, muitos torcedores, não estão muito animados com a vinda do Dorival, preferiam outros treinadores, por conta até de uma questão de compatibilidade, identificação, né? Mas eu acho que o Dorival é uma decisão acertada da diretoria do Corinthians. A gente sabe a zona que está lá, né? Então, você conseguir fechar com o treinador hoje do Cacife e do Dorival é importante. Eu, como torcedora, eu tô muito animada. Eu também, cara. Eu gostei. Obviamente, o Tite era a minha prioridade, mas a gente sabe todas as questões e ele tá certo de priorizar a saúde mental. Mas, assim, falando do Corinthians,
quando estava com o Ramon Dias, eu não acho que ele fez um mau trabalho. Eu acho que o corintiano ele tem que ser muito grato ao Ramon Dias, sabe? Acho que teve muito torcedor ingrato, falando, não, pode sair, ninguém ganhou um título na sorte. Eu acho que ele fez um bom trabalho, mas o que aconteceu? Ele mostrou-se limitado para fazer o Corinthians crescer e mostrar mais futebol do que vem mostrando, principalmente ali no setor defensivo, que é o principal problema que precisa ser tratado, né? Então, eu acho que por isso foi uma decisão acertada de tirar o Ramon, porque ele não tinha mais condição de mostrar além do que ele estava mostrando, substituições que a gente, né, questionava muito o tempo todo. E o Dorival, ele traz essa bagagem que é muito importante, é um técnico multicampeão, é um técnico muito bom de vestiário, quando a gente ouve, né, nos últimos clubes que ele treinou. Então, você tem um Memphis ali no vestiário, ele vai saber lidar com esses jogadores mais de cacife, mais experientes. Ele tem conhecimento, é um técnico inteligente, que tem respeito. Ele sabe a grandeza do Corinthians, com toda certeza. Então, acho que das opções, visto o que o Corinthians tem a melhorar, ele pode servir. Vai ser um desafio, vai ser. Até porque se você pegar o time titular do Corinthians e o time reserva, não tem reservas à altura, né, dos titulares. Então, ele tem um desafio pela frente, ele tem que dar uma prioridade para aquele setor defensivo, com toda certeza, mas é uma aposta, né? Todo treinador é uma aposta e das opções disponíveis, eu acredito que ele vai dar conta do recado, sim. Tem que ter paciência. Eu concordo com você, em gênero, número e grau também. A gente queria o Tite, inclusive nós vamos falar disso depois, sobre saúde mental, que é muito importante, e o Tite ter exposto isso, eu também acho muito importante para colocar na discussão, principalmente quando você coloca um cara extremamente realizado, de muito sucesso, que abre mão de algo que ele queria para cuidar da saúde mental. Isso é muito importante. Inclusive melhoras para o Tite. Melhoras, né? inclusive. É assunto Pedro, sério, né? Desculpa te fazer, eu não sei se você falou, então o Dorival, ele só, se tudo correr, como a gente acha que vai correr, Sim. ele assume o time semana que vem, ele já vem para cá, sábado ele dá o treino, Isso. mas domingo ele tá lá nas cadeiras assistindo o jogo de fora, né? Esse é o cronograma que o Corinthians montou agora, né? Assim, é claro que tudo acontece numa velocidade gigantesca, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas aqui com relação ao Dorival, e inclusive o Dorival ele nunca tinha treinado o Corinthians, né? Dos 4 grandes era o único clube que faltava no checklist dele. Ele tá se juntando, tem um monte de treinador que já passou pelos 4 grandes, né? Rubens Minelli, enfim, outros que já treinaram os 4 grandes, mas que ainda não tinham. O Dorival ainda faltava esse clube. Ele tinha vontade, ele tinha o sonho, tinha o desejo de treinar o Corinthians. Isso também facilitou. E ele também conhece alguns jogadores do elenco já. Ele treinou o Hugo Souza no Flamengo. O Ranielli falou ontem na Zona Mista que conhecia o Dorival também. E, enfim, fora outros nomes. Então a tendência é essa, ó, ele se apresenta. Provavelmente a apresentação oficial dele, né, o anúncio oficial, a coletiva, deve ser neste sábado. Esse é um palpite, não é nem informação, porque a gente segue a linha do cronograma do Corinthians. Aí domingo tem o jogo contra o Flamengo, ele deve estar na tribuna acompanhando, né, lá na arquibancada também, e aí no camarote, aí depois ele ele começa de fato a ser treinador, e no jogo de quarta-feira contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, ele vai estar no banco de reservas, muito provavelmente. O Pedro Ramiro, eu quero saber bastidores, né? Você tá aqui, tipo, o que eles comeram na noite? Não. Quem sabe? Caviar, o que eles comeram? Como se O Fabinho alimenta? Soldado foi para Floripa. Sim. Isso foi fundamental? Foi fundamental, mas até nos bastidores o Corinthians já estava ficando irritado com o Dorival. O Corinthians já estava meio assim, pô, ele não vai topar. O Fabinho Soldado ficou 3 dias em Florianópolis. Mas foi o fato dele ter pedido um salário maior que incomodou o Corinthians, né? Quando ele veio com essa assim, proposta. a impressão que dava no começo é que o Dorival e o agente dele não estavam tão flexíveis para negociar com o Corinthians, apesar de terem topado o projeto esportivo e tudo mais, mas o salário era alguma coisa que eles não queriam mexer. E aí o Corinthians falou, começou a argumentar. Pô, Dorival, tudo bem, a gente entende que você é um grande treinador, mas você também tem que entender que você acabou de ser demitido da seleção brasileira. Tem esse detalhe também. Ah, mas é grande seleção brasileira, verdade, mas você não foi tão bem. Você começa a colocar alguns argumentos, né? E aí o Fabinho Soldado viajou, ele teve algumas dificuldades, o Corinthians meio que montou um batalhão ali de alguns dirigentes para tentar convencer o Dorival.
E aí, no meio do tempo, eu queria até só falar rapidamente sobre isso, aparecem alguns outros nomes, né? Isso também pode ter sido, sim, uma estratégia do Corinthians para pressionar o Dorival. Se você não for rápido, você não é a última bolacha Exatamente. do pacote. Não quer, E tem não quem foi queira. qualquer nome, né, que saiu Não. na mídia, foi do Roberto Mancini. Dois Mancini. nomes, né, surgiram, né? O Luiz Castro já se falava há um tempo. Sim. E a do Mantini, né? Que é um treinador que estava na seleção da Arábia Saudita recentemente, passou pela Itália, foi campeão da Euro com a Itália, já treinou Manchester City, estava no Sampdoria também como diretor agora. Mas o que aconteceu? Eu até falei com o César, que é o lateral ex-Corinthians, passou pelo São Caetano, Juventus e tudo mais. Eu mandei uma mensagem para ele ontem. Falei, você tá aí na Neoquímica Arena mesmo para negociar? Ele falou, cara, a gente tem um interesse, vamos ver o que vai acontecer. Do lado do Corinthians falava, ele foi oferecido, mas não avançamos em nada de negociação, não tem nada, assim. Ele foi oferecido, como outros vários são oferecidos. Mas óbvio que aí isso também se cria uma novela do tipo, Dorival, se você não quiser, tem um cara aqui querendo. E não é o Wagner Mancini, é o Roberto Mantini. Ontem, quando eu vi publicar o Mancini, eu falei, não, lá vem Wagner Mancini. Não. Gente, nada contra, mas Não é possível. a gente Aquele não tá torcedor indo... que só lê o nome já Nada acha contra, que mas ele... tudo contra. Mas né? tudo contra. Nada contra, mas tudo pelo contrário, muito. Mas aí, desculpa, Pedro, vai. Não, mas e aí isso entra como uma pressão. Na hora de você argumentar com o cara, pô, Dorival, beleza, eu entendo que você está pressionado, até para tomar uma decisão e tudo mais. E aí o Fabinho Soldado, quando estava lá em Florianópolis, ele fez essas conversas, só que o empresário do Dorival ainda não estava, né? Quando o Corinthians começou a avançar, o empresário não estava. E aí o empresário, quando entra na jogada, ele coloca uma graninha a mais, coloca uma coisa aqui. E aí o Corinthians falou, pô, desse valor não dá, dessa situação não dá. Então o Dorival, depois de um tempo, acaba topando. Como eu disse, ele nunca tinha treinado Corinthians, ele tinha vontade de ser treinador, até para... Quase rolou em 23, não foi? Quase isso? rolou. O que ele contou uma vez é que, assim, antes do São Paulo, né? Isso. O Corinthians chegou a dar uma sondagem, mas não foi realmente atrás dele. Não foi conversar com ele, não foi a Florianópolis e tudo mais, onde ele estava na época. Ele estava no Nordeste, né? No Ceará. E aí ele acabou não fechando, não entrando mais a fundo na negociação. Mas agora se concretiza. E até a minha opinião. Eu gosto do Dorival, acho um baita treinador. Mas eu não espero que ele vá fazer muitos milagres nesse Corinthians. Primeiro que, assim, é um time que precisa de reforço no sistema defensivo. E segundo que os últimos trabalhos do Dorival foram muito vitoriosos, foram muito. Só que se for parar pra pensar, ele nunca fez um time jogar de uma forma espetacular como às vezes a torcida tá projetando. Pedro, não fala assim, eu vou embora. A gente valeu, obrigado, tchau.